Temos a nossa primeira provinha. Quer dizer, já temos a. Nós já temos. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Já tem uma atividade que foi avaliativa, as outras, né, essas que eu estou propondo aí para vocês, não são avaliativas. Então, nós vamos fazer o seguinte: na segunda-feira, que é dia 9/8, já é a nossa primeira avaliação aí, aquela que seria, no presencial, seria a primeira prova bimestral, né? Então, vamos combinar qual o conteúdo disso aí, tá? O que vai cair, ó? Nós estamos até semana retrasada, na realidade, nós vimos até suavizamento exponencial. Então, ó, o que vai cair? Né? Qual o conteúdo que vai cair? Estratégia, sistemas produtivos e gestão da demanda até suavizamento exponencial, ok? Não vai cair o que nós vamos ver hoje. São 10 questões, múltiplo chute, que deverão ser feitos das 7 às 10 da noite de segunda-feira. Então, é o Lucas e a Camila que são representantes da turma, né? Então, façam um favor para mim, porque nem todo mundo vem na aula, porque eu aqui tenho, quer ver, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui cadastrados 104 alunos, entre NA e NB, e nem todos vêm na aula, né? Hoje, por exemplo, nesse exato momento, nós estamos em 20 pessoas. Então, avisem que essa avaliação é durante das 7 às 10 da noite, ok? Múltipla escolha com esses assuntos que eu mostrei para vocês, tá? Então, vamos lá. Só lembrando, então, vai cair lá um pouquinho daquela parte introdutória da administração, da produção. Quem quiser dar uma lida aí, é o Correia e o Moreira, na página 23 a 45 do Correia e do 1 ao 15 do Moreira, né? Aí tanto faz. Aí, estratégia de produção e operações, basicamente, gente, são aqueles 5 critérios competitivos e aquela questão de critérios ganhadores de pedidos, menos importantes, qualificadores, ok? Nessa parte aí. E a matriz importância e desempenho do Slack também, tá? Então, basicamente é isso. Sistemas produtivos, basicamente características dos sistemas produtivos, que nem nós vimos em aula, e layout e arranjo físico, né? Aquela relação que foi o último trabalho que vocês fizeram, que foi o que valeu nota, né? Que vocês fizeram em grupo, tá? E na questão de gestão da demanda, aquela parte introdutória, tá? Então, lembrem, né, se for o caso, vejam de novo a aula e tal, né? Tá tudo gravado. Gestão da demanda, nós vamos ver média móvel simples, ponderada e suavizamento exponencial. Só isso aí, tá? Não cai mais nada. O que nós vamos ver hoje fica para a segunda avaliação, cai aqui junto com a segunda avaliação, que vai ser só no mês 11. Tudo bem, gente? Qual que é, professor? Média móvel simples? A ponderada Uhum. e o suavizamento exponencial, que eu vou corrigir aqui com vocês a atividade da semana retrasada. Ok, obrigada. Beleza? Então, fechamos nisso aí. Eu já fiz aqui, gente, então, só para a gente... Então, tá aqui, né? Então, o que eu pedi para vocês fazerem? Então, utilizando a mesma série histórica da atividade 5, então, desde que a gente está trabalhando com média móvel simples, né? Calcule a previsão da demanda para o ano de 2021, utilizando o método suavizamento exponencial. Considere o fator alfa 0,30, calcule o desvio absoluto médio e o TS, ok? Daquela série histórica. Então, foi isso que eu pedi para vocês. Então, vamos lá. A série histórica a gente já tinha, e eu pedi para fazer o cálculo da previsão para o ano de 2021. Então, eu já fiz aqui, né, deu esse valor aqui, deixa eu aumentar, deu 9.603, então vou deixar aqui amarelo, e o desvio absoluto médio deu 1.082. O TS está tudo aqui e o gráfico, com o alfa 0,30.
alguma dúvida com relação a esse exercício? Quem teve dificuldade? Aí eu vou mais tirar, porque aqui nós fizemos a parte mecânica da coisa, né? A planilha já ajuda a gente a fazer. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso aí? Qual a particularidade daqui, né, gente? Só lembrando, como eu não dei essa previsão do primeiro ano aqui, que seria de 2009, eu repeti. E aí, quando a gente vai calcular os erros e o desvio absoluto médio e o TS, esse ano aqui, que seria o período 1, né? Deixa eu ver como é que eu coloquei. É isso. Que é o período 1 aqui da nossa série histórica. Ele não entra nos cálculos, ok? Se eu tivesse colocado aqui uma previsão, vamos supor, de 10 mil unidades, então aí eu teria que fazer toda a parte do erro aqui também, desde o primeiro período, ok? Então isso aí mudaria toda essa... Mudaria todos os cálculos, né? Então, aqui entraria a média. Esse erro mudaria toda a situação aqui, né? E aí iria para 999. Neste caso específico, né? Mesmo assim, o desvio absoluto médio menor dos nossos 4, né, exemplos, então tinha média móvel simples de 3 períodos, o desvio deu 1068. Na média móvel simples de 4 períodos, o desvio deu 1038. Na média móvel ponderada deu 979. E no suavizamento exponencial, eu colocando uma previsão de 10 mil, daria aqui 999. Mesmo assim, é maior do que os 979. Então, só lembrando lá da teoria, deixa eu voltar aqui o original, né? Okay? Aqui deu 990. Opa, só deixar aqui, ó. Aqui deu 1082, tá certo? Portanto, maior do que o desvio absoluto médio da média móvel ponderada de 3 períodos, utilizando esses fatores aqui. Dúvidas, gente, com esses 4 modelos, né, que nós vimos? Na realidade, vimos 3 modelos, né? A média móvel simples, a média móvel ponderada e o suavizamento exponencial. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Aí, desses 3 modelos, o que menor deu o desvio absoluto médio foi a média móvel ponderada de 4 períodos. Portanto, para essa série histórica, ou essa série temporal, o modelo mais adequado é da média móvel ponderada de 3 períodos, utilizando esses fatores de ponderação. E eu mostrei na aula passada, quando nós corrigimos esse exercício, que utilizando aquela solução do solver do Excel, ele até resolve aqui e me dá uma condição aqui um pouco mais baixa, até de 899, alterando os fatores, ou seja, zerando o fator mais antigo, colocando 0,44, se eu for arredondar aqui do fator de 2 períodos anteriores, e de 0,57 no período imediatamente anterior. Eu vou cancelar. Isso aqui é uma das maneiras, né, de solucionar. Ele ficaria até mais baixo aqui, do mesmo jeito que eu posso fazer aqui o solver, né, e achar, eu quero o menor desvio absoluto médio, o mínimo, né, alterando a célula do meu fator alfa e com as restrições que o alfa tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Na verdade, eu até poderia aqui, gente, deixar uma única restrição. Quer ver? Ó, eu posso simplesmente excluir essa aqui de maior ou igual a 0, porque aqui, ó, ele está tornar, não sei se dá para vocês verem, que aqui esse quadro que eu não consigo aumentar no Excel, esse que eu cliquei aqui, ó, está escrito assim, tornar variáveis irrestritas não negativas. Isso quer dizer que o número tem que ser maior ou igual a 0. Então, eu posso deixar somente essa restrição, que ele vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, tá certo? Então, tanto faz também. Aí, eu pedindo para ele resolver, reduz lá para 1020, né?
0,0015, aqui ele já aumenta, tá vendo? Para 1044. Então tem que 0,25, ele já não altera nada. 0,2, 1079. Então, se eu não me engano, é 0,15, ele baixa o 0,015, desculpa. O menor valor seria 1020 aqui, ó. Tá? Tranquilo aqui, então, podemos ir para o exercício de hoje, para o modelo de hoje. Que hoje eu tenho que apresentar duas coisas para vocês aí sobre isso. Eu vou salvar e vamos trabalhar aqui com o último modelo, tá? Que é o modelo de regressão linear simples, ok, gente? O modelo de regressão linear, a princípio, ele já é mais adequado para séries históricas não estacionárias. Então, lembre que o modelo de média móvel simples, o modelo de média móvel ponderada e o modelo de suavizamento exponencial, ele tem duas características. Para mim aplicar esses modelos, ele é mais adequado para uma série estacionária, ou seja, aquele que não tem muita variação. E eu só consigo, uma particularidade desses modelos, fazer uma previsão com a menor margem de erro possível do período imediatamente posterior ao que eu quero fazer a previsão, né? Então, eu só posso, no nosso exemplo aqui, eu só posso fazer em janeiro lá de 2020. Mesma coisa aqui para o média móvel ponderada, mesma coisa para as minhas médias móveis simples, tá certo? Que aí aqui deixa eu deixar em vermelho, essa aqui são as previsões e aqui são os erros. Então, aqui nós tínhamos o erro 10.169, 8.902 e 8.530 aqui no exemplo, ok? Aqui também eu vou deixar em vermelho e o suavizamento exponencial também. No caso da regressão linear simples, ele é mais adequado para séries não estacionárias. Isso não quer dizer que eu não possa aplicar o modelo de regressão linear simples para séries estacionárias. Principalmente se eu quisesse, por exemplo, prever a produção dos próximos 12 meses do ano 2020. Eu poderia ter usado, acho que até na aula retrasada, não lembro se eu exemplifiquei aqui para vocês. Mas, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com outra série histórica. Então, é uma série histórica de 3 anos, ou seja, eu tenho 36 períodos aqui, e eu quero, deixa eu até fazer uma cópia, eu quero fazer uma previsão para os próximos 12 períodos de 2021, ok? Então, eu quero fazer uma previsão para janeiro e dezembro de 2021. Como é que trabalho? Então, como é que a gente vai trabalhar esse modelo? É pela equação da reta, ou pela equação lá dos mínimos quadrados, né? Então, a equação da reta, só para lembrar, né? É y igual a mais bx, ou, vou até mudar aqui, ó, para deixar igual o Excel vai mostrar para a gente. Y igual a bx mais a. Okay? Onde o b é meu coeficiente angular e o a é o meu coeficiente linear. E como é que eu acho tanto o b quanto o a? Porque no nosso caso, o x é o nosso período. Então aqui, nós vamos ter que fazer aquilo que nós fizemos. Vou ter que abrir o período. Vou ter que abrir o período, nós vamos ter 48 períodos aqui, né? Porque vai até dezembro do ano de 2021, que é aqueles, né, do 37 ao 48, é aquele período que eu preciso prever a minha produção. Ok? Então, tem uma série aqui temporal de 48, na verdade, de 36 períodos, e eu quero calcular do período 37, do 37º até o 48º período. Então, existem algumas maneiras da gente fazer isso aqui. A primeira, calculando a equação da reta, aonde o b é o coeficiente angular, então é dado por esta fórmula aqui, n, que é o número de períodos que eu tenho na minha série temporal,
que multiplica a somatória de x vezes y, menos a somatória de x vezes a somatória de y. Tudo isso aqui dividido pelo n, que é o número de elementos da minha série, que multiplica a somatória de x ao quadrado menos a somatória do x ao quadrado. São duas coisas diferentes aqui. Isso aqui, eu tenho que somar o x ao quadrado, e aqui eu tenho que somar o x e elevar ao quadrado. São duas coisas diferentes. E o a, ele é dado pela somatória do y menos o b, que é o coeficiente angular que eu achei aqui nessa primeira forma, que multiplica a somatória de x dividido pelo número de elementos. Depois eu explico para vocês. Fc é o fator de ciclicidade, o y é a nossa produção, o x é o nosso período, o RT é a nossa reta de tendência, e a previsão é dada pela reta de tendência vezes a média dos fatores de ciclicidades. Nós vamos ver isso aqui hoje ainda. Então eu vou abrir aqui uma linha para a gente saber que esse aqui é o x e esse aqui é o y. A gente calcular pela fórmula. Okay? Então, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Então, eu vou precisar do x vezes o y e vou precisar do x ao quadrado. Ok? Precisar do x ao quadrado. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o x vezes o y aqui. Igual. O x é o meu período vezes o y, que é a minha produção. Certo? Eu vou copiar e colar até dezembro do ano. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei o x vezes y até o período 36, até aqui embaixo. E agora eu vou fazer o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado no Excel, eu não sei se eu já falei para vocês, tem duas maneiras. Uma delas, potência, a função potência. Aí o x é o período, 1, aí ponto e vírgula elevado ao quadrado. Eu poderia pôr elevado ao cubo, né? A quarta potência. Essa é uma maneira de fazer. E a outra é eu pegar o x e com acento circunflexo e colocar a potência que eu quero elevar. Então tem as duas formas de fazer no Excel aqui a potência, tá? Aí fica a critério de vocês aí quais vocês estão mais acostumados a utilizar. Também até o período 36. Então eu já achei aqui o x vezes o y, eu já tenho o x, que é o período, eu já tenho o y, que é a minha produção, tenho o x ao quadrado, que é essa coluna F, e não tenho ainda a somatória de x. Então vamos lá, eu vou colocar aqui somatória do x vezes y, que é essa primeira parte aqui. Então, eu vou pôr ali em cima, somatória. Então, aqui é essa parte aqui da fórmula. Então, somatória de x é esse valor. Nós também vamos precisar aqui da somatória de x e da somatória de y. Então, a somatória de x, vou pôr aqui, somatória de x. Somatória de x vai ser a somatória da coluna C aqui. Então, vou por aqui, soma aqui até o período 36. Feito ali, somatória, deu isso aqui. Vamos pegar agora a somatória de y, somatória do y, vou daqui para ficar fácil de a gente visualizar. Somatória do y vai ser somatória da minha produção, dos 36 períodos. O que falta a gente calcular aqui? Falta calcular a somatória de x ao quadrado. A somatória de x ao quadrado, que é a soma desta coluna F aqui, ó, do x ao quadrado. 16.206.
E aqui essa somatória do x ao quadrado, o que, que é? É o 666 elevado ao quadrado. Então, aqui é a somatória de parênteses aqui, ó, ao quadrado. É a somatória do x ao quadrado. Diminuir um pouquinho essa letra aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou achar o B primeiro. B. O B é igual. Vamos lá. Abre parênteses. N são 36 períodos que eu tenho aqui, ó. 36 períodos. Então, 36 vezes somatório de x vezes y. Somatório de x vezes y. Está aqui no G1 aqui, né? Aqui eu vou ter que abrir outro parênteses. Menos o somatório de x vezes o somatório de y. Então, vou abrir um parênteses aqui. Somatório de x é o 666, que multiplica o somatório de y, que é 1.200.000 e pouco aqui. Tudo isso aqui dividido por n, 36, que multiplica 36, que multiplica somatório de x ao quadrado. Somatório de x ao quadrado, é esse aqui. Menos o somatório de x ao quadrado, que é esse que nós temos aqui o x potência ao quadrado. Agora está certo. Vamos voltar para a fórmula lá. Então, 36. É o meu n aqui. Estou voltando aqui em cima de novo. Menos, abre parênteses, somatório de x, 666, vezes somatório de y, 1.283.000. Fechei parênteses, abro, 36, que é o período aqui, o n, de somatório de x elevado ao quadrado, que é o 116.200 aqui, opa, fecho parênteses, menos o somatório de x ao quadrado, que é esse aqui. 16 que multiplica x vezes y, está aqui, menos somatório de x, menos que multiplica somatório, está aqui, ó, errei aqui, ó. Agora está certo. Então, o nosso B deu 874,9749. Vou deixar aqui com uma casa, vamos ver se dá. Agora eu consigo calcular o A. O A vai ser somatório de y, então somatório de y é esse 1 milhão, eu vou abrir um parênteses, esse 1 milhão aqui, menos o B, que é 875, que multiplica o somatório de x, que é o nosso 666. Tudo isso aqui dividido por 36. Vou deixar com uma casa aqui também. Ok? Então, aqui nós já temos o nosso A e o nosso B. Coeficiente angular 875 e o coeficiente linear 19,46640. Então, essa é a primeira forma da gente fazer, para achar a equação da reta. Então, vamos lá. Segunda maneira de eu fazer a mesma coisa. No Excel, existem duas funções que me dão tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear. No caso do coeficiente angular, é a função inclinação, tá? Que é a inclinação da minha reta. Agora nós vamos fazer o gráfico aí, vocês vão ver. Aí ele pede quais são meus y conhecidos. Os meus y conhecidos são a minha produção de 1, né, do período 1 até o período 36. Aí ponto e vírgula, aí ele pede quais são os meus x conhecidos, que são os meus períodos, do 1 até o 36. Fecho parênteses. Ó,
Ele me deu, vou deixar com as 3 casas só para vocês acompanharem aqui, ó. Ele deu o mesmo valor. Então, é muito mais fácil do que a gente ficar fazendo continha aqui, apesar que o Excel faz, né? Mas eu não posso errar a fórmula. Vocês viram que aqui, quando eu fiz a primeira fórmula aqui, eu errei, né? E aí já complica a minha vida, né? Porque até eu achar onde está o erro e tal, isso vai complicar a minha vida. Então, são coisas aí que a gente tem que tomar cuidado quando usa a fórmula no Excel. Só acertando aqui. Então, lembra, voltando aqui, a função inclinação vai me dar o B, que é o nosso coeficiente angular. O nosso coeficiente linear é dado pela função intercepção. Intercepção, tá aqui, ó. Intercepção. Também é a mesma coisa, ele me pede os y conhecidos, então de janeiro até dezembro do ano 3 aqui, 36 períodos, e também me pede o x conhecido. O meu x conhecido são os meus períodos. Até o período 36. E tá lá, 19, 466, 40. Então deu o mesmo valor do que eu fiz na fórmula. Beleza? Esse aqui é mais fácil, né, gente? Então, podem utilizar aí, quando forem utilizar o Excel, em vez de fazer conta. E a terceira maneira, gente, de a gente fazer isso aí, que eu, basicamente, é a que eu mais utilizo, para falar a verdade para vocês, que é a maneira gráfica, né? Então, eu venho aqui, marco os meus 36 períodos, venho aqui inserir gráfico de linha, por ser aqui aliás, fiz errado. É só marcar a produção. Inserir o gráfico de linha. E aqui eu tenho, vou pôr aqui do lado, que nós vamos fazer mais conta aqui para frente. E aqui, primeiro que dá para mim perceber que ele existe uma ciclicidade. Vou até aumentar um pouco aqui, depois eu diminuo. Então, nós temos aqui uma ciclicidade, ou sazonalidade, e com uma leve tendência aí de alta na minha produção. Mas como é que eu confirmo isso? Então, eu posso vir aqui, eu estou com o Excel 2016, dependendo da versão aí de vocês, talvez esteja em outro lugar, mas tem a mesma função. Eu venho aqui em linhas de tendência, outras opções, mais opções na realidade, e aqui ele me dá as tendências que eu posso trabalhar. O nosso modelo é um modelo de regressão linear simples. Então, eu tenho que traçar minha linha de tendência linear. Eu tenho exponencial, logaritmo, polinomial, potência. Então, eu tracei e ela me deixa exibir a equação no gráfico e eu vou mostrar para vocês o R quadrado. Não sei se eu já falei isso com vocês, se eu não falei. Se eu já falei, desculpe, vou ser repetitivo, mas agora a gente está trabalhando. Deixa eu negritar e aumentar um pouco aqui. Então dá para vocês perceberem que 87497, está aqui, ó, 87497, e 19466, 19466. Então, por isso que eu pus o BX mais A, porque o Excel trabalha primeiro com o B, depois com A. Então, tá aqui, é a maneira mais fácil. Mais fácil não, é a maneira que eu mais utilizo para mim determinar a equação da reta. E o R quadrado, o que que é? O R quadrado é o coeficiente aqui que eu tenho de relação entre o período, né, e a minha produção. Então, é um coeficiente, vamos chamar de explicativo. Aqui ele está me dizendo que 65% da variação da minha produção é explicado pela variação do meu período. Ou seja, esse modelo tem um poder, vamos pôr entre aspas aqui, de explicação, de 65%. Em ciências sociais aplicadas, que é o caso nosso aqui de administração, vários autores dizem que
Se eu trabalhar aqui com esse R quadrado acima de 30%, que aqui é um percentual, né, deu 65%, é um modelo que pode ser usado em ciências sociais aplicadas. Se a gente vai para a área da saúde, eles trabalham com R quadrado aí acima de 90%, certo? Senão mata pessoas. O pessoal de exatas também trabalha com um percentual maior. Mas em ciências sociais, a gente normalmente consegue trabalhar aí, é aceito, acima de 30%. Então, esse modelo é um modelo que tem uma explicação razoável, com 65%. Então, é um modelo que a gente pode utilizar para essa série histórica. Mostrei para vocês aqui as 3 formas, né, da gente calcular aqui a equação da reta. Então, pela fórmula, está aqui, por essas fórmulas aqui, que nós trabalhamos. Pela função do Excel, que no caso do coeficiente angular é a função inclinação, e no caso do coeficiente linear é a função intercepção. Bom, uma vez que eu achei, o que acontece aqui? O meu y, deixa eu copiar aqui isso aqui para baixo. O meu y, o que ficou aqui? O B é 874,9, tá? E o meu A é 19,466. Vou usar o que apareceu ali no gráfico. Essa aqui é a minha equação da reta. E aí, a gente chama isso aqui de reta de tendência. Aqui eu vou até o período 48 aqui e vou aplicar essa fórmula. Então, vamos lá. O que é o meu B? É o 874, vou pegar esse aqui, ó, 874,9. No caso, ele está trabalhando com mais casas aqui. Vou fixar, tá certo? Vezes o X. O X é meu período 1 aqui. E vou somar com o meu A, meu coeficiente linear, que é o 19,466 aqui, que eu também vou fixar. Então, para o período 1, que a minha produção foi de 26.466, a minha reta de tendência é de 20.341. Eu vou copiar essa fórmula até o período 48. Então, aqui eu vou fazer uma observação para vocês. Vou até deixar em outra cor aqui. Se eu não tivesse nenhuma sazonalidade, essa aqui seria a minha previsão para o ano de 2021, para o mês de janeiro, fevereiro, março. Então, o que acontece? É o gráfico que continua, né? Esses aqui são os pontos que estão aqui em cima da minha reta de tendência. Então, se eu fosse fazer um gráfico só dessa reta de tendência, vamos fazer diferente. Vou pegar esse gráfico aqui e vou selecionar dados. Vou adicionar aqui essa segunda linha aqui, até o período 48. Aqui, gente. Ó, então, a minha reta de tendência, que é aqui o laranja, está em cima da minha reta de tendência e continuou até o período 48. Deu para vocês entenderem isso aqui? Só que o que acontece? Nesse nosso modelo, eu tenho uma ciclicidade. Então, eu preciso corrigir isso para refletir a minha previsão do período 37 até o 48, essa ciclicidade. Como é que eu faço isso aí? Então, aí que vai entrar o nosso fator de ciclicidade. Agora eu vou colocar a coluna aqui, fator de ciclicidade. Até o período 36. O que é o meu fator de ciclicidade? Então, vou escrever aqui na frente aqui para vocês, fator de ciclicidade. Ele é o meu Y, ou seja, a minha produção, dividido pela minha reta de tendência. Okay? Então, vamos lá, vamos fazer a fórmula. Ele é minha produção, 26,466, dividido pela minha reta de tendência. Ou seja, meu fator de ciclicidade para o período 1 é de 1,3011. Vou copiar e colar até
o período 36, hein, gente? Até o período 36. Porque é onde eu tenho dados. Os nossos fatores de ciclicidades estão calculados aqui, ó. Então, só para confirmar aqui, ó, eu peguei a minha produção do dezembro do ano de 2020, que foi 54.489, e dividi pela minha reta de tendência, que foi 50.965. Ok? Achei meu fator de ciclicidade. Então, ó, isso aqui não é previsão, hein? Isso aqui foi... Se eu não tivesse essa variação, eu poderia considerar isso aqui como uma previsão com uma determinada margem de erro aí. Que poderia ser dado, por exemplo, pelo próprio R quadrado, porque eu tenho aqui, ó, basicamente eu tenho 35% da variação da minha produção que não é explicado pelo período. Então, eu tenho uma margem de erro aqui, de 35%, uma margem de erro razoável. Então, agora, eu preciso aplicar na minha reta de tendência, até aqui, ó, em minha previsão, vou até pôr em outra cor aqui, é minha reta de tendência do período 37 ao período 48, multiplicado pela minha média dos fatores de ciclicidade. Bom, que média que eu vou pegar? Como aqui eu tenho um período, né, de 12, 3 períodos de 12, 3 anos de 12 períodos, não é isso? O ideal, o que é fazer? É calcular a média. Vamos lá, vamos pegar a média de janeiro do ano 1, ponto e vírgula. A média a janeiro de 2019 e a média de janeiro de 2020. Vamos lá. Que médias que eu estou usando? Como eu tenho 12 períodos, né, 3 anos com 12 períodos, normalmente, o que a gente faz? Principalmente em produção, em administração, vamos pegar janeiro de um ano, comparar, né, média de janeiro de outro ano, com janeiro. Nós temos 3 anos aqui. Se eu tivesse 10 anos, eu pegava janeiro de 10 anos e iria dividir por 10. Aqui eu estou pegando janeiro de 2018, janeiro de 2019, janeiro de 2020, dividindo por 3. E achei a média. Vou copiar e colar até dezembro. E aí eu tenho... Vamos deixar aqui tudo com... Vou deixar com 3 casas decimais. Então aqui eu tenho as médias. Vou pôr aqui, ó, médias, tá? Dos meus fatores de ciclicidades. Então, aqui eu tenho as médias dos meus fatores de ciclicidades, que é essa média que eu vou aplicar na minha reta de tendência, como está aqui na fórmula, aqui, ó, para previsão. Tudo bem até aqui? Lucas? Oi, professor, eu só queria perguntar o seguinte, essa média ali, digamos assim, ela obedece o fator sazonalidade que a gente tem. Por exemplo, se eu fosse tratar de um agronegócio que lida com safra e coisa nada, eu posso alterar ao meu critério esse cálculo daí, no caso. Exatamente, Lucas. Por exemplo, normalmente o agronegócio, eu não lembro se eles trabalham trimestral ou quadrimestralmente, por causa de colheita e plantio. Uhum. Então você pode escolher esses esses períodos para calcular a média. Então, exemplo, eu não sou muito, não conheço muito de campo, né, de plantação, da agricultura, mas imaginamos lá que nossa colheita vai de dezembro a fevereiro. Tá? 3 meses. Então, eu poderia pegar dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, dezembro de 2018 a fevereiro de 2019 e calcular a média. Pode sim. Como eu também poderia pegar 3 meses, né? Vou pegar janeiro, fevereiro e março e achar uma média, pegar janeiro, fevereiro e março da outro período aqui, o primeiro trimestre de um ano, dos 3 anos, e fazer uma média dos trimestres também. Você que...
Você escolhe se você tiver a experiência, porém também existem métodos para que a gente possa, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês lá o solver, existem métodos que eu posso determinar qual é o melhor coeficiente para que eu aumente esse R quadrado aqui, ó, desse meu modelo aqui explicativo. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Nesse caso aqui, eu estou usando, como nós estamos trabalhando com produção, normalmente a gente trabalha mês a mês, né? Então, janeiro de um ano com janeiro de outro e tal, mas poderia ser trimestral, quadrimestral, semestral. Tudo bem? Uhum. Sim, justamente lembrei disso porque eu não sabia se era do exemplo ou se era do método em si, mas agora eu entendi. Não, foi bom você ter lembrado, porque o modelo não é tão exigente assim nisso aqui. Essa média é você que vai determinar. A priori você determina, mas existem métodos para que eu determine a melhor maneira de calcular a minha média, tá? Então tem a média, tem o singularizamento também das médias, tá? Das médias móveis, tem alguns modelos que podem ser utilizados. Bom, uma vez que eu achei as minhas médias, então, para janeiro eu vou aplicar 1,248, para fevereiro 0,937 e assim por diante, eu vou aplicar agora esses coeficientes na minha reta de tendência, ou seja, nisso aqui que eu achei. Aí sim que eu vou achar a minha previsão. Então, para janeiro de 2021, que seria meu período 37, eu vou pegar os 51.840 e vou aplicar o meu fator de ciclicidade, que é esse 1,248. E aqui eu tenho a minha previsão, deixa eu já deixar formatado. Não sei se vocês estão escutando aí a minha... Eu tenho uma Golden Retriever, ela está agitada aqui, porque tem um monte de cachorro na rua, então vocês me desculpem aí, porque não dá para... Bom, aí é só copiar e colar, né? Porque o que acontece? Certo? Ele vai pegar aqui, ó, ele vai pegar o 52.715, que é de fevereiro, e vai multiplicar pelo 0,937, que é a média dos meus fatores de ciclicidades para o mês de fevereiro. Se eu estender, fazer o gráfico agora completo aqui para vocês, ó. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, vou fazer primeiro o gráfico original, vou colocar a linha de tendência, vou botar lá só para mim deixar o original. E se agora eu for estender a minha previsão, que seria o ano de 2021, né? Agora nós vamos ver aqui, ó. Em vez de ser em cima da reta de tendência, vocês lembram lá que eu tinha colocado a reta de tendência aqui, né? Então, só... Tá ali, ó. Então tá aqui em laranja, né? Se eu tivesse utilizado a previsão aqui, ele estaria exatamente em cima da minha reta de tendência, aplicando meus fatores de ciclicidade, ou seja, a minha previsão é essa aqui, é 64.705 e não 51.840. O que acontece se eu pegar aqui ó, o mês 37, ó, o período 37, ele está refletindo os picos que eu tenho em janeiro. Ó. O período 1 eu tenho aqui, ele começa no período 1, depois no período 13, 25, ele também está acima da linha da reta de tendência, e aí o período 37 também está acima da linha de tendência. Então, ele vai tentar refletir no 37, que está aqui, ó, para frente, essa sazonalidade que eu tenho aqui, né? Os 3 períodos. Ele está refletindo pela média dos nossos fatores de ciclicidade. E com uma determinada margem de erro. Então, lembrem lá da parte teórica da gestão da demanda, da previsão da demanda, que eu tenho que ter 2 números, né? A previsão em si, que está aqui, e a minha margem de erro. No meu caso aqui, ele até foi para 75, porque aí eu incluí a minha previsão, e eu poderia também calcular aí desvio padrão, tal, como um índice de média. Na regressão linear simples, a gente não usa desvio absoluto médio, tá, gente? Quem quiser utilizar, até pode, mas eu não diria que é um bom indicador. Eu prefiro usar o R quadrado para
para saber qual é o poder explicativo dessa minha série histórica. Esse aqui não vai cair na avaliação, que a prova é na segunda-feira, mas na quinta desta semana eu vou deixar uma atividade para vocês, englobando média móvel simples, ponderada, suavizamento exponencial e regressão linear simples. Vou dar um período aí, que nem nós fizemos na primeira atividade avaliativa, aí valendo também notas sobre esse assunto. Porque aí na segunda prova bimestral, eu não cobro essa regressão linear. Fica só atividade avaliativa, ok? Então eu dou aí uns 10 dias para vocês. Eu deixo na quinta para vocês entregarem na outra, talvez. E aí vale nota, aí a gente fecha a nota, vamos dizer, do primeiro bimestre, com as 2 atividades avaliativas mais a prova, ok? Bom, vamos para o segundo caso, onde eu utilizo a regressão linear simples. Vocês lembram lá que quando nós vimos ali a parte introdutória de gestão da demanda, eu comentei com vocês que aqui é uma série histórica, na realidade essa aqui é uma série temporal, porque ela tem períodos de tempo, né? Mas, vamos dizer, na parte qualitativa de previsão da demanda, tinha lá analogia histórica, júri de executivos, pesquisa de mercado. E eu comentei com vocês que, às vezes, eu tenho variáveis que vão explicar outras variáveis, né? Então, eu dei o exemplo do pneu lá, do carro. Se eu sou um fabricante de pneu, se eu souber quantos veículos vão ser fabricados em 2021, eu multiplico por 5, eu vou saber qual é a demanda de pneus para o ano de 2021. Eu quero atender toda essa demanda, é uma decisão estratégica, lembram lá que eu comentei com vocês isso. É uma decisão estratégica e de capacidade, que o próximo tema nosso vai ser localização de unidades produtivas, e em seguida a gente vai ver gestão da capacidade. Eu não tenho capacidade, né? Vamos supor que eu não tenha capacidade para atender todo aquele mercado de veículos com os pneus. Eu não tenho capacidade de fabricação. Então, eu tenho que, estrategicamente, escolher, né, que eu quero, sei lá, atender 30% do mercado. E por aí eu consigo fazer gestão de capacidade, etc, etc. Então, a segunda situação que nós temos é justamente essa situação. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, e eu não sei se eu dei esse exemplo também lá quando eu falei, que, por exemplo, eu sou fabricante de vidro, né? Qual que seria uma variável, né, que explicaria a minha demanda por vidro, né? Então, eu não sei se eu comentei isso com vocês, alguém lembra? Acho que eu dei esse exemplo, teria que ver lá na aula gravada. Então, eu dei exemplo lá de metro quadrado, aqui não é metro cúbico, é metro quadrado de construção. Então, se eu souber quantos metros quadrados foram construídos, eu consigo ter uma previsão, né, do que foi de demanda de vidro. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá, de 3 anos também, ó, tá, peguei os mesmos 3 anos, onde eu tenho lá 65 mil metros quadrados de construção. Logicamente que aqui, o pessoal que trabalha aí em engenharia civil deve saber melhor do que a gente. A cada X metros quadrados eu preciso de X metros quadrados de vidro. Logicamente que depende de estilo, se é prédio, se é casa, então tem lá as diferenças. Então aqui é um exemplo didático para vocês entenderem. Então o que acontece? Eu tenho aqui em janeiro 65 mil, né, eu tenho essa informação, que foram construídos 65 mil metros quadrados de parede e que a produção de vidro foi de 26.466 metros quadrados. E em fevereiro, 54 mil, deu 19. Março, 61 mil, deu 22. Não está aparecendo. Então, deixa eu compartilhar, peraí. Beleza, obrigado. Não tinha reparado nisso aí. É que eu tenho, né, 2 telas, acabo ficando olhando. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, em janeiro, eu tive 65 mil metros de construção e a produção foi de 26 mil metros.
Fevereiro, 54 mil, eu produziu 19, 61 mil, 22. Então, eu tenho aqui os 36 períodos e eu gostaria, né, de fazer uma previsão, produção de vidro para o ano de 2021. Então, deixa eu copiar aqui. Vou copiar aqui para 2021. Eu gostaria de fazer uma previsão de produção de vidro, da produção, da demanda aqui de construção, né? da previsão de construção de metros cúbicos. Então, aqui qual é a diferença, gente? Eu poderia calcular pela fórmula, tudo direitinho, mas eu vou pelo método gráfico. No caso de eu ter duas variáveis, tá? Então eu vou pegar aqui construção e produção, até dezembro, eu não utilizo o gráfico de linha. Vou mostrar para vocês o porquê. Se eu usar o gráfico de linha, o que ele está fazendo? Ele está me mostrando a produção, a construção, que está em azul, e em laranja aqui ele está me mostrando a produção. Se eu for tentar construir aqui uma regressão linear simples, ela não é simples, ela é múltipla. Eu tenho duas variáveis, porque normalmente o que acontece? No eixo X eu tenho a variável independente. E no eixo Y eu tenho a variável dependente. Tá? O que acontece neste gráfico? Eu estou com duas variáveis dependentes, né, que estão dependendo do período da minha série histórica. Então, esse gráfico não vai me dar uma relação entre a variável construção, metros construídos, com metros de vidros fabricados. Ok? Então, não é o ideal, a não ser que eu fosse fazer uma regressão linear múltipla, e não regressão linear simples. Então, qual é o gráfico ideal aqui para mim trabalhar quando eu quero ver a correlação entre essas duas variáveis? Eu peço o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão. Vamos dar uma acertada nesse gráfico para ficar melhor. Então, eu vou trabalhar com esse gráfico de dispersão. Da mesma forma, eu posso vir aqui na linha de tendência, mais opções, pedir para ele traçar a minha reta de tendência, porque eu estou trabalhando com regressão linear simples, pedir para ele exibir a equação e o R quadrado. Está aqui, ó. Então, eu tenho o meu B, que é 0,5753, X, menos 10.089, que é meu A. E com um poder de explicação de 70%, 70,62. Então, quase 71%. Então, voltando, né, a explicar o que é o R quadrado. Aqui está me dizendo o seguinte, que 70% da variação da minha produção é explicada pela variação dos metros quadrados de construção. Ou seja, um modelo bastante consistente aqui. 70% é um poder, em ciências sociais aplicadas, é um poder de explicação bem razoável. Mas qual é o meu problema aqui? Então eu sei que a fórmula para mim calcular a produção utilizando regressão linear simples é essa aqui, 0,57. Então eu vou por aqui, ó. Meu B é igual a 0,5753 e o meu A ele é igual a 10,089. Então eu tenho aqui o suficiente para mim fazer a fórmula aqui, ó, igual a 0,57 vezes a produção de construção, mais, fiz errado, fixar o J1, F4, vezes a minha produção de construção, mais o meu A, e dou um F4. Eu vou copiar e colar, vai dar 10.089 para tudo aqui. Por quê? Porque eu não tenho qual é a previsão de construção para o ano de 2021. Então aqui, gente, pode acontecer duas situações. Eu vou dizer aqui a que nós vamos trabalhar. Qual que é? Eu quero fazer uma previsão, eu estou vendo aqui que a reta é de uma tendência de crescimento, então eu vou fazer uma previsão linear sem
pensar em ciclicidades, apesar que aqui, eu não sei se tem, porque está bem, né, dispersos aqui. Então, eu vou pegar a minha construção aqui e vou usar a regressão linear simples para essa construção. Então, eu vou vir aqui no gráfico de linha. Ele até tem aqui, mas eu não sei se é cíclico isso. Tem uma variação. E vou pedir a linha de tendência com a fórmula da reta. Então, exibir aqui, vou até pedir o R² também, só para a gente ver que também tem uma explicação razoável, 54%. E aqui, ó, é 10.096, então só para a gente... o B, ele é o B e o A. O B, ele é igual a 1.096,2 e o A é 58.423. Deixa eu deixar caprichado aqui para quem não veio na aula poder entender melhor aqui a situação. Então, o que acontece? Esse aqui é regressão linear simples só dos metros quadrados de construção. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui, ó. Só que aqui vai faltar uma coluna nossa, para nós aqui. Vai faltar a coluna de período. Vamos inserir aqui período. Inserir o período aqui. Então, vai ter também o período 48. E aqui nós vamos agora fazer o seguinte. O B é o 1096,2, que multiplica, deixa eu fixar, que multiplica o período, 37, mais o 58.423. A hora que eu faço isso, vejam que ele corrigiu aqui a minha previsão de vendas de vidro, baseado nesta regressão linear simples da relação entre as duas variáveis. Então, vem aqui, copia e cola. Espera aí que precisa fixar isso aqui, eu errei. Copia e cola. E aí eu tenho, logicamente, como aqui ele é linear, então, né, deixa eu trazer o gráfico para cá, ele está com uma tendência de crescimento, então, ó, 98, 100, 101, ou seja, o período seguinte sempre vai ser maior que o período anterior. Então, ele está em cima desta reta aqui, nos 48, e baseado nisso aqui, ele está me dando o crescimento. Poderia fazer o fator de ciclicidade, gente. Então, poderia, né, nesse da construção, né, o que eu poderia fazer aqui? Vamos calcular a reta de tendência só para construção, hein? Só para construção. Então, vezes o período aqui, ó. Vou copiar e colar até o período 36. Achar o fator de que nem nós fizemos no exercício anterior, né? Vou achar os fatores de ciclicidade. Talvez ele fique até melhor. Que é o quê? O meu Y. Quem que é o meu Y? É o 65, divididos pela minha reta de tendência da construção, hein, gente? Então, aqui, ó. Deixa eu voltar o gráfico para cá. E aqui é da construção. Então, eu posso vir aqui e calcular meu fator de ciclicidade dos 36 períodos. Agora eu vou calcular a média. Do mesmo jeito que nós fizemos no exercício anterior. Vou pegar aqui, média, janeiro do ano de 2018, mais janeiro de 2019, mais janeiro de 2020. Calculei a média, copiei e colei. Agora, na previsão, vou continuar a reta de tendência aqui. Vou pegar a minha reta de tendência, multiplicar pela minha média dos fatores de ciclicidade. Vou copiar e colar. É o período 48. E agora eu tenho a minha previsão em vermelho e negrito. Então, a minha previsão para produção de vidro, uma vez que eu previ os metros quadrados de construção para o ano 2021, vai ser esse aqui.
Então, esse aqui é uma maneira de fazer. Isso aqui eu vou até pôr também de outra cor, para vocês saberem que foi uma previsão feita pela regressão linear simples. Essa é uma maneira. Então, a outra maneira de fazer esse mesmo exercício, vou copiar aqui, ó. Vou fazer uma cópia, tá? Vou ver para o final. Então, deixa eu só renomear aqui, sendo é o que vocês poderão usar lá com o professor Oswaldo. Ele pode fazer o seguinte, ele dá essa mesma situação para vocês aqui, ó. Vocês acharam, eu vou até tirar, nesse caso eu vou tirar aqui tudo isso aqui, ó. Isso aqui vocês não vão precisar. Então, só a relação entre construção em metros quadrados e produção do vidro em metros quadrados. E ele chega para vocês e fala, olha, ele dá lá o ano 1, ano 2, ano 3. Normalmente o Oswaldo trabalha com 3 anos, né? Isso quando não trabalha com 5. E ele fala para vocês, olha, existe uma previsão de aumento, sobre o ano 3, bem assim que ele fala, de 12% construção, nos metros quadrados de construção. O que vocês têm que fazer? Então, 12% em cima do ano 3. Está aqui, 2020 é o ano 3. Vocês multiplicam aqui por 1,12, 12%, para o ano seguinte. Ó. Aí ele tem a mesma variação, só que baseado no ano anterior. E aí eu tenho a previsão de produção do meu vidro baseado nesses 12%. Como ele pode também fazer uma média aí de janeiro, fevereiro, aí vocês teriam que calcular a média, né? Então, o que vocês teriam que fazer? Média, ok? Janeiro do ano 1, janeiro do ano 2, com janeiro do ano 3. Ok? É uma terceira forma de fazer. Então, aqui eu teria as médias dos 3 anos de produção de construção em metro quadrado. E aí, em cima disso, ele pede os 12%. Então, aí é só mudar aqui, né? Em vez de D26, que seria o ano 3, vocês viriam e calculariam a média, né? Que está aqui. E com o pico, ó. Aí vocês teriam também previsão em cima de uma média. Então, tem essas 3 maneiras aí de a gente trabalhar, e que são 3 maneiras que, eventualmente, quem for trabalhar com previsão e tal, não só de produção, mas quem for trabalhar lá na área de finanças, ou mesmo de marketing, tá? Podem trabalhar, vai depender muito da empresa, do jeito que eles trabalham. Então, eu posso pedir a média dos 3 anos, posso falar, não, ponha 12%, que eu acho que é a inflação, mas, vamos dizer, que a inflação, a previsão para 2021 da inflação seja de 7%, eu acho que vou crescer 5% acima da inflação, baseado no ano anterior, né, no ano de 2020. Então, aí volta aquela situação anterior de pegar o mês de janeiro de 2020, aplicar 12%, e aí, baseado nisso, eu tenho a minha previsão de fabricação de metros quadrados de vidro. Ok? Dúvida, gente? Eu diria para vocês que, quando vocês têm ciclicidades, é interessante trabalharem com regressão linear simples. A média móvel simples também pode ser aplicada em situações onde, que nem o Lucas falou, na agricultura, muitas vezes eu trabalho com média móvel simples, só que aí eu trabalho janeiro, fevereiro e março para janeiro, né? E faço a janeiro, fevereiro e março, trimestre do ano seguinte, tá? Então, quando a gente fala período seguinte, se eu estou em época de safra e é 3 meses, eu pego a média, vai ser o meu primeiro trimestre, ok? Aí eu trabalho com previsão do primeiro trimestre, segundo trimestre, e assim por diante. Então, cuidado com o enunciado da questão, né? Para saber que período que a gente está trabalhando, ok? Algo mais? Se não tiverem mais nada, nós terminamos o nosso tema de previsão da demanda hoje. Fechando aqui o nosso tema gestão da demanda. Então, nós vimos lá que eu tenho
técnicas quantitativas e técnicas qualitativas. Uma não exclui a outra, certo? Mas quando eu tenho normalmente previsões de longo prazo, eu vou usar muito mais técnicas qualitativas do que quantitativas. Mas hoje eu já dei um exemplo aqui para vocês, onde eu posso usar técnica qualitativa com um modelo quantitativo. Então, um não exclui o outro. Segunda situação, em produção, aqui na graduação, nós vimos as técnicas quantitativas. Vocês vão ver algumas, se é que já não viram, algumas técnicas qualitativas com o professor Lara, por exemplo, em marketing. Por exemplo, método Delphi, pesquisa de mercado, talvez analogia histórica, tal, vocês possam ver com o professor Lara na disciplina de marketing. Terceiro ponto, para uma previsão ser bem feita, todos os setores da empresa que são envolvidos e afetados por a previsão devem participar do grupo que vai fazer previsão. Então não adianta só finanças e marketing. Marketing, quando eu falo marketing, é o pessoal lá de comercial, né? Fazerem previsão e deixar o pessoal de produção, ou no caso do prestador de serviço, o pessoal que presta serviço de fora, porque fatalmente vai dar problema, tá? Eu diria para você, uma grande probabilidade de dar problema. Então, envolvam todos, inclusive recursos humanos, porque não adianta nada fazer previsão, tal, determinar, finanças vai ficar contente, porque vai ter uma boa previsão financeira, o pessoal de marketing já está também, porque podem fazer suas campanhas, fazer o planejamento de metas para os vendedores, etc. Mas tem vendedor suficiente, tem gente suficiente na produção para atender aquela demanda. Então, nós vamos ver mais para frente a parte de gestão da capacidade. Então, gente, todos os setores da empresa que estejam envolvidos e que são afetados pela previsão de demanda têm que participar desse processo que nós vimos lá na parte teórica. Tá? Em produção, eu me concentro em 4 modelos, praticamente, 4 modelos quantitativos de previsão da demanda. Então, nós vimos lá a média móvel simples, nós vimos a média móvel ponderada e vimos o suavizamento exponencial, que são modelos mais adequados para séries temporais estacionárias. Isso não quer dizer que eu não possa usar em séries não estacionárias. Do mesmo jeito que a regressão linear simples, ela é uma técnica mais adequada para séries não estacionárias, mas isso também não quer dizer que eu não possa usar série estacionária. Se vocês usarem para médias estacionárias, aí nós vimos, né, só concluindo, aí nós vimos que existem diversos indicadores de erros, né? Então, na previsão eu preciso de 2 números, a previsão e minha margem de erros. Eu trabalhei com vocês o desvio absoluto médio, porém eu poderia trabalhar lá com desvio absoluto e com outros indicadores, tá? E vimos o TS, né, que é o Trick Signal, que seria lá o meu acompanhamento para viés das minhas previsões, que alguns autores falam que ele tem que ter entre 4 e menos 4, então, ou viés. Então, alguns autores trabalham com 4 e menos 4 desse TS, outros com 6 e menos 6. O que eu aconselho vocês? Quando eu estou com os meus pontos muito acima ou muito perto do 4 e muito perto do menos 4, por 2 ou 3 períodos seguidos, mesmo que eles não tenham passado essa faixa, comecem a pensar em se o modelo está adequado, porque aí ele já está começando a ficar enviesado, ok? Então vale a pena eu analisar quando os meus pontos aqui, ó, esses pontos aqui, tanto esse de cima quanto esse de baixo. Deixa eu ver se tem algum exemplo. É que o nosso não ficou muito próximo do 4, né? Mas se eles estiverem muito próximo do 4 ou do menos 4, por 2 ou 3 períodos seguidos, é bom vocês darem uma verificada no modelo e talvez ver se precisa adotar outro modelo ou ajustar o modelo. Em vez de eu usar a média móvel simples de 3, usar de 4. Se for na média móvel ponderada,
ponderada, verificar esses fatores de ponderação, né? Se for do suavizamento exponencial, deem uma verificada no fator alfa, ok? Então, o TS serve para mim acompanhar o modelo. Então, lembre que eu falei que não é um processo estático, ele é um processo dinâmico. Eu tenho que sempre estar acompanhando isso aí, ok? E por último, nós vimos a regressão linear simples, utilizando uma série temporal, né, onde é o período, eu tenho período e produção, e eu dei um exemplo para vocês de uma série temporal que tem correlação entre duas variáveis. E aí nós vimos um modelo que eu posso fazer uma previsão daquela variável explicativa, vamos chamar assim, que seria, no nosso caso aqui do exemplo, o metros quadrados de construção. Posso usar uma regressão linear simples, ou posso determinar, através de um painel de executivos ou de um método Delphi, que a previsão de metros quadrados de construção para o ano que vem vai crescer 6%, 10%, eu coloco em cima do ano anterior, eu faço essa previsão, e baseado nessa previsão, através aqui desse gráfico de dispersão, mas poderia fazer pela fórmula, aí o meu X, então só para concluir, o meu X seria a construção, e o meu Y seria a produção, então também dá para fazer pela fórmula, e também dá para fazer pela função do Excel. Então, só exemplificando para vocês aqui, ó, o B e o C e o A, né? Só vou fazer pela função do Excel. Poderia vir aqui, o B é a nossa inclinação, então poderia vir aqui, ó, inclinação. Ele me pede o Y conhecido é a minha produção. Então, vem até dezembro de 2020. E o X conhecido é a minha construção. Olha lá, 05753. E o A é a nossa intercepção. Também, mesma coisa. Ele pede o Y conhecido, que é a nossa produção, até 2020, lá, dezembro. Ponto e vírgula. E o nosso X conhecido, que é a construção. Até dezembro. Então, menos 10.089. E podem usar a fórmula também. Na verdade, ó, aqui é menos, ó, gente, eu não percebi, ó. É menos. Então, a fórmula aqui tá errada. Eu tenho que colocar menos. Deixa eu ajeitar aqui, ó, menos. Agora ele ajeitou aqui a nossa previsão. São esses os modelos. Aqui eu fiz daquela forma de um percentual, né, de 12%. Então, aqui todos os modelos. Existem só esses? Não existem só esses. Existem outros modelos, né, exponencial, polinomial, logaritmo, que às vezes é melhor, só que aí não é regressão linear, e sim é regressão não linear. São outros modelos estatísticos que existem, que podem até ser melhores, né, onde o R quadrado seja maior, ou o nosso margem de erro diminua. Mas aí vocês têm que se aprofundar nesse assunto. Ok? Mais alguma dúvida? Se não houver, ficamos combinados. Segunda-feira que vem, prova durante o horário de aula. Então, das 7 às 10. São 10 questões dos assuntos. Vou repetir aqui para quem chegou depois. O que irá cair é aquela parte introdutória de administração da produção, né? A estratégia de produção, basicamente os 5 critérios competitivos, os critérios ganhadores de pedido, qualificadores e menos importantes, e a matriz importância-desempenho. Deem uma olhada neste material, tá? Vai cair sistemas produtivos e arranjo físico. Então, basicamente, eu já até fiz um exercício avaliativo, são as características, pensem nessas características. Não precisa decorar, porque as minhas questões eu não faço
de conceitos, e sim de interpretação do conceito. Então, normalmente eu dou um exemplo e pergunto a relação, etc. Tá? E da gestão da demanda cai uma parte aqui da introdução, então deem uma lida ou vejam a aula dessa parte introdutória de gestão da demanda, e aí cai questão de média móvel simples, média móvel ponderada e suavizamento exponencial. A regressão, acho que eu nem vou cobrar em prova lá na segunda avaliação. A regressão, eu vou fazer um exercício, posto na quinta-feira para vocês, e dou lá uma semana para vocês fazerem. Então, na segunda tem prova, ou no outro domingo, né? Dou 10 dias para vocês entregarem, valendo nota também essa parte de regressão. Acho que é isso. Professor, eu só vou falar uma coisa. Se você puder manter igual da vez passada, de colocar essa planilha para a gente olhar, porque eu acredito que essa aula ela precisa ser digerida um pouco mais com a planilha em mãos, né? Para a gente entender. Eu acho que se tiver dúvida, acho que vai surgir ainda na hora de manipular as fórmulas e o jeito de fazer, né? Então, por isso que daí, junto com esse exercício que o senhor vai postar, eu queria dar uma olhada nessa planilha que você usou, só para eu ir fazendo também sozinho. Na realidade, Lucas, essa planilha, eu tenho, acho que tá lá postada, né? Eu atualizo ela, porque é a mesma planilha, sabe? Cada abazinha é um modelo, né? Então eu atualizo ela, amanhã mesmo eu já atualizo, tá, Lucas? Para vocês poderem acompanhar na aula e os cálculos ali. Isso pode deixar que eu amanhã já faço isso para vocês. Tá? Aí vocês ficam com todas essas fórmulas, principalmente essa a primeira que eu fiz aqui, que eu fiz com a fórmula, eu fiz com o gráfico e fiz com a função do Excel. Eu dou uma ajeitada e posto no mais tardar na quarta-feira para vocês. Sim, esse que é o ponto positivo do remoto, né? Que daí você abre a aula, você vai pausando, você faz Exato. O exercício Exatamente. E vai fazendo. Não, fique tranquilo que isso eu deixo essa planilha lá de modelo para vocês poderem dar uma estudada aí. Ok? Gente, então um bom final de semana, deem uma estudada no final de semana, revejam um pouco as aulas, não precisa ver a aula inteira, né? Vão lá nas partes que interessam e também vejam o material, tanto que tem lá no meu site, quanto o material que tem na Classroom, né? E um detalhe, deixa eu até dar uma olhada aqui no Classroom, só para mim ver um negócio aqui. Deixa eu ver as atividades, material. Exatamente, eu deixo. Lucas está como planilha da aula 5, aí tem planilha da aula 12, eu vou pôr aí com todas, fica sendo a planilha da aula do dia 2/8, tá? Tem as aulas gravadas. Isso, e vejam aí, se for o caso, as atividades estão todas abertas. Eu não fechei nenhuma atividade. Então, também dá para uma fonte aí de estudo aí para vocês. Diga, Marco. Oi, professor. A minha dúvida tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo, Marco. Pode falar. Então, semana passada eu estava revendo a aula número 6. E aí eu fiquei com uma dúvida. Como que o senhor fez para achar o erro da previsão, Média móvel. a porcentagem? Que caso, Marco? Fale para mim aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vai ficar mais fácil de você me explicar. Ela é no quadro do efeito da agregação dos dados, que o senhor colocou lá Esse aqui? sanduíche, Big Mac, isso, exatamente. Tá. Passe um pouquinho. Isso, aí mesmo. Esse erro aqui que eu queria saber como que o senhor fez. Tá. Aí um negócio que eu nunca... Mas seria aqui 2.500 menos 1.930. 570 divididos por 2.500 dá 22,8. Entendeu? Nossa, eu estava totalmente errado, porque estava somando. Não, aqui, ó, só voltando, né? 2.500 foi minha previsão, né? Menos o que aconteceu, 1.930. Então eu errei em 570.
570 corresponde a quanto de 2.500? Então, divide por 2.500. Então, dá os 22,8. Vezes 100, né? Dá os 22,8 aqui. Ok? Na HP, quer ver, ó? Na HP é até mais fácil. Deixa eu ver aqui, eu tenho um simulador da HP, deixa eu ver, tá aqui, ó. Na HP, o que eu faço aqui, ó? FCLX, 2.500. Enter. Ok? Deixa eu ver quanto que deu o outro lá. 2.500, 1.930. 1.930. Certo? É delta percentual. Olha lá, dá 22,80. Menos 22,80 porque a previsão foi para baixo, né? Eu previ 2.500 e ele aconteceu em 1930. Vocês não viram isso com o professor Oswaldo aqui? Análise vertical e horizontal? Sim, a gente viu sim. Então, é a mesma coisa, ó. Se você pegar a análise horizontal, não é isso? De um ano para o outro. Ó, eu previ 2.500, se foi para 1930, na HP é só vocês usarem essa tag aqui, ó, delta percentual, ele já te dá o direto. Quem não tem HP, né, nem simulador e tal, quiser usar calculador, a conta que tem que fazer é essa aqui, ó. É o 2.500, só revendo. Menos o 1930, divididos pelo 2.500, que é a minha base. Aí multiplica por 100, você tem em percentual. Como caiu, é menos 28. Ah, sim, professor. Então tá, eu entendi agora. Obrigado. Beleza? Beleza. E aqui eu talvez na HP eu até consiga fazer aqui, viu? 22,8. Vamos lá, 22,8 somatório mais. 21,5 somatório mais. 10,6 somatório mais. Vamos ver se eu não preciso pôr o sinal. 9 somatório mais. Eu estou tão acostumado com HP, gente, que quando eu faço cálculo na comum, eu me perco todo, sabe? Olha lá, 20,78. 20,8, tá vendo ali, ó? Se eu arredondar para uma casa decimal, F1 aqui, ó. Daí fica 20,8. Tá vendo? Isso. Uhum. Aí na calculadora normal eu apanho, né? E aqui, Maicon, aqui no final o que aconteceu? Aí eu fiz a mesma coisa, 19 para 19,388, né? Então vamos na HP que eu me dou melhor aqui, né? Então vamos lá, 19.000, Enter, 19,388, delta percentual, 2%, 2,4%. É que aqui deve estar dando 19,388, não sei se eu coloquei o número certo. 19.000, Enter, 19,388, fix 2, 2,04. Aliás, aqui está errado, então, deixa eu corrigir meu slide. Já me ajudou aqui, mano. Entendeu aí? É que, na verdade, eu estava acompanhando a aula e eu estava fazendo os cálculos, daí não batia. Daí fechado. Isso, exatamente. Daí é isso que eu falei, não, eu acho que eu vou ver com o professor. Mas daí agora já deu certo, já. Beleza, quando tem essas coisas tem que avisar, porque você viu ali, é 2,04, não 2,4. Alguém mais com dúvida?